O medo nos congela e nos atrapalha a conquistar os nossos objetivos, mas se usado da maneira correta, pode ser um grande aliado para nos ajudar a ter motivação na vida. Mas como? Basta a gente aprender a enfrentar o que nos causa aquela paralisia quando a gente tem medo de alguma coisa. E a gente pode transformar isso em uma ansiedade de ação, que eu vou estar explicando melhor no decorrer desse vídeo. Agora eu vou te fazer algumas perguntas. Quais são as suas maiores ambições de que você tem medo? Talvez pedir demissão do trabalho? Viajar sozinho para a Europa? Objetivos grandes ou pequenos, não importa. O medo pode nos atrapalhar de qualquer maneira. Você já deve ter ouvido falar da reação brigar ou fugir. É um instinto animal de que somos equipados e treinados para a sobrevivência. Pois bem, quando acionada uma ameaça real ou imaginária, o centro emocional do cérebro, a amígdala, ele avisa o corpo para liberar hormônios de estresse, tais como a adrenalina. Eles, por sua vez, põem em ação o sistema nervoso simpático, deixando você preparado, talvez ou para distribuir socos ou para fugir pela porta. Como o exemplo que eu dei anteriormente, bater ou fugir. Então, se na hora da situação ali, o cérebro, se você decide bater, o cérebro ele envia tais mensagens para o corpo que você vai estar preparado, talvez para dar um soco. Agora, se a sua decisão na hora for fugir, o cérebro vai te preparar também para correr e sair pela porta. Só que o medo também, às vezes, ele nos leva a uma reação menos conhecida, que é o instinto de congelamento. Quando a gente quer tentar fazer algo, mas a gente congela, não sabe o que fazer. Em vez de você ir para frente, você simplesmente trava. A boa notícia é que os cientistas estão começando a descobrir como usar essa boa motivação para usar o medo ao nosso favor. Mas Cauê, como se livrar do medo? O primeiro passo é você ter consciência de que você tem medo o tempo todo. Só assim você vai poder se ajudar. Você tem que ter consciência que o medo ele está com a gente independente do lugar que a gente está. Se a gente está na rua, a gente tem medo de ser assaltado, medo de atravessar a rua sem olhar para os lados, medo de perder alguma coisa. Então, o medo ele sempre está com a gente. Não adianta a gente querer fugir. Basta a gente superar o medo da melhor maneira possível. Você também pode ter um medo. Eu vejo aquela mulher bonita lá, mas eu tenho medo de chegar nela. Eu tenho medo de não saber o que falar. Então, o medo, independente da ocasião, ele sempre estará presente. Mas por que isso? Porque a gente nasceu com medo de algumas coisas. Simplesmente para usar esse medo para a gente viver uma vida com mais cuidado e com mais motivação. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada? Você ia sair para a rua, não ia ter medo de olhar para os lados para atravessar a rua? Você provavelmente iria morrer. Então a gente já foi criado com um certo medo para a gente ser cauteloso e tomar as decisões corretas. Agora eu vou falar um pouco dos benefícios do medo. Por exemplo, nas Olimpíadas, um corredor ele atinge a velocidade máxima que ele pode porque ele está na pressão ali de ganhar a medalha de ouro. Então se não tivesse valendo nada, não tivesse competindo, provavelmente ele não ia usar toda a força dele. Mas como vale medalha, ele está nas Olimpíadas, ele tem medo de perder, então ele se esforçou o máximo para correr em alta velocidade. Outro exemplo aqui para você usar o medo como motivação é, por exemplo, imagine que um leão esteja correndo atrás de você. Você olha para trás e vê aquele bicho enorme correndo atrás de você. Você sabe que se você parar de correr, ele vai te matar. Então, isso é um medo que você tem. Você está com medo do leão te pegar. Então o que o medo faz? O medo ajuda você a correr o mais rápido possível, senão você vai ser morto. E se você não tivesse com aquele medo de ser devorado pelo leão, talvez você nem conseguiria correr tão rápido. Mas o medo é tanto que nos dá força para correr além dos limites. Então você percebeu como o medo, às vezes ele ajuda o nosso corpo a superar os limites. Outro ponto aqui que o medo nos ajuda é a concentração. Por exemplo, você está numa entrevista de emprego, você está ali antes de fazer um concurso, uma prova, você está com medo de errar as questões, você está com medo de não ser aprovado. E o que você faz? Você começa a estudar, você começa a treinar o que você vai falar naquela entrevista. Tudo por quê? Por causa do medo que você está de não conseguir aquilo. Então o medo, ele nos motiva a fazer as coisas melhores. Mas lembrando que se o medo for em excesso, ele pode ter o efeito contrário. Em vez de a gente ser motivado, concentrado para fazer as coisas, ele pode nos atrapalhar. Então, você tem que dosar o seu medo. Portanto, se você tem algum medo na sua vida, use ele para superar e te dar motivação para assim você ser um homem melhor na vida. Com certeza eu acredito que a sua vida vai mudar, você vai ser um homem de respeito, conquistando os seus objetivos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Manual do Homem. Gostou? Deixe o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo. Eu espero você no vídeo da semana que vem, que está muito bom. Um abraço, até a próxima.